Diz o Chiru Missioneiro, cantor gaúcho da música Corpo Esgualepado, né? Assim: a doutora disse, tua doença já sei qual é. Teu colesterol está muito avançado. Então, para te cuidar, arrume duas mulheres. Bueno, não vou citar o resto da letra, né? Porque não vem ao caso, mas o que eu quero falar é exatamente isso. Sobre essa necessidade de uma pessoa a mais ou de duas pessoas para lhe cuidar durante um período em que a doença avança e que você já não consegue mais realizar os próprios atos e precisa da ajuda de terceiros, e esse reflexo na Previdência Social, que é o chamado 25% em cima do valor da aposentadoria. Certo? Então, esse é o assunto do cafezinho de hoje. Bom cafezinho a todos. Olha só, a Lei 8.213 tem uma previsão de que quem está inválido, mas essa invalidez avançou de tal maneira que ela necessite de ajuda permanente de uma terceira pessoa para execução das suas atividades rotineiras, tem direito a um acréscimo em cima da aposentadoria de 25%. Havia uma interpretação de que esse acréscimo era devido a qualquer tipo de aposentadoria. E isso veio vindo assim, inclusive o STJ tinha estabelecido um tema e no julgamento do tema estabeleceu que sim, que era para todo mundo. Entretanto, o recurso do INSS para o STF, e eu não vou discutir a qualidade da decisão do STF, particularmente, eu discordo frontalmente da decisão do STF. Aliás, eles têm dado algumas decisões muito contra os aposentados nos últimos anos, né? Não sei se é falta de entendimento de alguns ministros do que é a Constituição ou é uma espécie de defesa do erário público, porque tem sempre sido nesse sentido, a dizer que não há cobertura para esses 25% para o resto das aposentadorias e que, portanto, ela só é devida a quem efetivamente foi aposentado por invalidez. Então, em primeiro lugar, você é aposentado, tem uma doença que lhe incapacita de tal maneira agora que você precisa de uma pessoa exclusivamente para cuidar de você. Você tem direito a receber do INSS mais 25% se e somente se você desde o início foi aposentado por invalidez. Então isso não se aplica a BPC, não se aplica a pensão, não se aplica a aposentado por idade ou por tempo de contribuição. É só aos aposentados por invalidez. Ponto 1. Ponto 2. Esta doença ela tem que ser de tamanha forma incapacitante que você precise do auxílio de terceiros para realizar as atividades mais simples do cotidiano. Agora, essa gravidade dessa doença tem que ser na data da concessão dela ou pode acontecer depois? A tese do INSS, né, que aliás o INSS ele vive tentando achar um jeitinho de não pagar o que lhe é devido, é de que essa incapacidade plena tem que ser na data da concessão, mas não é verdade, tá? Pode acontecer depois, tá? E muitas vezes pode acontecer de ser constatado nesse depois que a perícia do INSS lá atrás estava equivocada e que talvez tivesse ter sido concedida desde o início. Então eu quero aqui analisar exatamente um acórdão do Tribunal da 4ª Região que vai dizer isso. A turma regional suplementar do TRF de Santa Catarina, da 4ª Região, mas a turma de Santa Catarina, por unanimidade, todos os seus julgadores
disse que a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez permanente, isso foi dado a um homem de 53 anos de idade, residente em Joinville, com restrição motora associada à doença cardiovascular resistente para as atividades. Eles retroagiram a data para antes do requerimento dos 25%. Retroagiram para a data da aposentadoria. Mesmo a perícia tendo demonstrado que a partir de 2019, ele já recebia desde 2009, a perícia demonstrou que era certo que a partir de 2019, que foi quando ele fez o requerimento na via administrativa, ele tinha direito, porque nessa data pôde apurar a invalidez completa. Entretanto, isso é o ponto interessante dessa decisão, o desembargador Paulo Afonso Brum Vasques disse o seguinte: o problema é que essas doenças que hoje incapacitam ele de forma definitiva, né, estavam presentes lá quando o INSS aposentou ele por invalidez. A perícia do INSS foi falha, porque se isso já estava lá e as dificuldades eram muito parecidas, se não fossem exatamente iguais, tanto que já tinha levado a amputação de um dos membros dele e ele tinha tido um infarto já naquela ocasião, o que possivelmente aqui deve ter algum histórico de insuficiência cardíaca junto. Então ele tem o direito, não a partir desse requerimento, mas a partir da data de aposentadoria. Aí, claro, tirando os 5 anos da prescrição das parcelas, eles concederam retroativa a data da aposentadoria, respeitada a prescrição, e mandou o INSS pagar as diferenças dos 25% sobre todo o período. Então, vê só. Primeiro, não precisa ser retroativa a data da aposentação. Mas se tiver as características, o INSS é obrigado a conceder naquela data, independente de novo requerimento. Porque faz parte da aposentadoria por invalidez aquilatar a necessidade de um terceiro. Bom, mas se naquela data tu efetivamente não estava com a necessidade de uma terceira pessoa, mas isso veio a acontecer ao longo da tua trajetória, 2, 3, às vezes 10 anos depois, pronto, a doença agravou de tal maneira que agora meu corpo todo esgualepado não pode fazer mais nada. Aí, meu irmão, minha irmã, você tem direito a esses 25% e o INSS tem que lhe pagar. Tá certo? Então, preste atenção, lute sempre pelos seus direitos, requeira na via administrativa, contrate o melhor profissional, acredite nas suas chances e não se deixe esmorecer. O cafezinho de hoje fica por aqui. Até a sexta-feira com mais um cafezinho jurídico. Valeu, gente!